Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle. Um estudo em vermelho. Parte 5. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Segunda parte, capítulo 2. A Flor do Utah. Este não é o lugar adequado para rememorarmos os sofrimentos e as privações impostas aos imigrantes mórmons antes de chegarem ao seu paraíso final. Das margens do Mississippi às vertentes ocidentais das Montanhas Rochosas, eles lutaram com uma persistência quase sem precedentes na história. Homens selvagens, animais ferozes, fome, sede, fadiga e doenças. Todos os obstáculos que a natureza podia colocar em seu caminho foram superados pela tenacidade anglo-saxônica. Mesmo assim, a longa jornada e os terrores acumulados haviam enfraquecido os mais fortes entre eles. Nenhum deles deixou de ajoelhar para uma prece ardente quando viram o vale do Utah abaixo deles, banhado pela luz do sol. E souberam pelos lábios de seu chefe que aquela era a terra prometida, que aqueles acres virgens seriam sua herança para sempre. Em pouco tempo, Yong mostrou que era um administrador competente e também um chefe determinado. Foram traçados mapas e planos, nos quais foi delineada a futura cidade. Nos arredores, as terras foram divididas e distribuídas segundo a posição de cada indivíduo. Os comerciantes dedicaram-se ao seu negócio e os artesãos às suas aptidões. Ruas e praças foram construídas na cidade como por um passe de mágica. No campo, drenava-se e amanhava-se a terra. Plantava-se e colhia-se, de modo que no verão seguinte, toda a região ficou coberta pelo ouro dos trigais. Tudo prosperava naquela estranha comunidade. Acima de tudo, o grande templo que haviam erguido no centro da cidade ficava cada vez maior e mais alto. Desde os primeiros clarões do alvorecer até as últimas luzes do crepúsculo, as batidas de martelo e o rangido das serras jamais cessavam no monumento levantado pelos imigrantes, aquele que os conduzira sãos e salvos por entre tantos perigos. Os dois forasteiros, John Ferrier e a garotinha que compartilhava seu destino e fora adotada como filha, acompanharam os Mormons até o final de sua longa peregrinação. A pequena Lucy Ferrier sentiu-se à vontade no carroção do ancião Stangerson, uma moradia que ela dividia com as 3 esposas do Mormon e seu filho, um menino teimoso e precoce de 12 anos. Após refazer-se com a capacidade de recuperação da infância, do choque provocado pela morte da mãe, em pouco tempo ela passou a ser a predileta das mulheres, habituando-se prontamente à nova vida dentro da moradia ambulante coberta de lona. Nesse meio tempo, Ferrier já se recuperara das privações sofridas e se destacava não só como um guia útil, mas também como um caçador infatigável. Ele conquistou com tanta rapidez a estima dos novos companheiros que, ao chegarem ao destino final de suas perambulações, foi unanimemente decidido que receberia uma extensão de terra tão fértil e tão grande quanto a de qualquer colono, com exceção do próprio Yong, de Stangerson, Campbell, Johnson e Dreber, que eram os 4 anciãos principais. Na terra assim obtida, John Ferrier construiu uma sólida casa de troncos, que foi recebendo acréscimos nos anos seguintes,
até transformar-se em uma moradia espaçosa. Ferrier era um homem de senso prático, habilidoso no trabalho manual e sabia negociar. Sua constituição férrea permitia que trabalhasse de manhã à noite, lavrando e melhorando suas terras. Assim, sua plantação e tudo que lhe pertencia prosperaram de maneira extraordinária. Em 3 anos, ele estava em situação melhor que os vizinhos. Em 6, podia ser considerado um homem de posses. Em 9, estava rico. E em 12, não havia em toda Salt Lake City mais que meia dúzia de colonos cuja situação se comparasse à sua. Desde o grande mar interior até as distantes montanhas de Wasatch, não havia nome mais conhecido que o de John Ferrier. Em apenas um ponto, apenas um, ele melindrava as suscetibilidades dos membros de sua religião. Nenhum argumento ou tentativa de persuasão conseguiu induzi-lo a formar um harém, como faziam seus companheiros. Ele jamais explicou os motivos de sua recusa, limitando-se a permanecer inflexível nessa decisão. Algumas pessoas o acusaram de indiferença para com sua religião adotada, e outras atribuíram o fato à cobiça pelo dinheiro e à relutância em aumentar as despesas. Outras ainda falavam de um amor antigo, uma jovem loura que definhara de desgosto na costa do Atlântico. Fosse qual fosse a razão, o fato é que Ferrier permanecia rigorosamente celibatário. Nos outros aspectos, porém, ele seguia a religião da jovem comunidade, conquistando a fama de ser um homem correto e ortodoxo. Lucy Ferrier cresceu naquela casa de troncos e ajudava o pai adotivo em todas as suas tarefas. O ar puro das montanhas e o aroma balsâmico dos pinheiros foram a ama e a mãe que lhe faltavam. De ano para ano, ela ficava mais alta e mais forte. Seu andar ganhava mais flexibilidade e o rosto se tornava mais corado. Muitos viajantes, ao passarem pela estrada principal que margeava a propriedade de Ferrier, sentiam reviver pensamentos há muito esquecidos, quando contemplavam a figura esguia e jovem caminhando rapidamente pelos campos de trigo, ou a encontravam montando um dos cavalos do pai com toda a desenvoltura e a graça de uma verdadeira filha do Oeste. Assim, ela desabrochou em flor, e o ano em que seu pai se transformou no mais rico dos proprietários foi também o período em que ela se tornou a mais bela jovem americana que poderia ser encontrada em toda a costa do Pacífico. Entretanto, não foi seu pai o primeiro a descobrir que a menina se transformara em mulher. Isso raramente acontece nesses casos. Essa mudança misteriosa é gradual e sutil demais para ser medida por datas. Menos ainda percebe a própria jovem, até que um certo timbre de voz ou o contato de uma mão faz com que o coração pulse mais forte em seu peito. Então, com uma mistura de medo e orgulho, ela percebe que uma natureza nova e maior despertou dentro dela. São poucas as que não se lembram desse dia, nem do primeiro incidente que anunciou a alvorada de uma vida nova. No caso de Lucy Ferrier, a própria ocasião foi bastante séria, sem falar da futura influência que teria em seu destino e no de várias outras pessoas. Era uma quente manhã de junho, e os santos dos últimos dias estavam tão ocupados quanto as abelhas, cuja colmeia haviam escolhido como seu emblema. Nos campos e nas ruas ouvia-se o mesmo zumbido da atividade humana. Longas fileiras de mulas bastante carregadas desciam as estradas poeirentas, todas rumando para o oeste, porque irrompera a febre do ouro na Califórnia e a rota terrestre cruzava a cidade dos eleitos.
Havia ainda rebanhos de ovelhas e manadas de bovinos que vinham de pastagens distantes, e também uma procissão de imigrantes cansados, homens e cavalos igualmente esfaldados por sua jornada interminável. No meio de toda essa confusão, abrindo caminho com a perícia de um consumado cavaleiro, Lucy Ferrier galopava, com as faces coradas pelo exercício e os longos cabelos castanhos flutuando ao vento. Tinha uma incumbência do pai para resolver na cidade e procurava cumprir sua missão com a mesma presteza de tantas vezes anteriores, mostrando nisso toda a impetuosidade da juventude, pensando apenas em sua tarefa e no modo como a executaria. Os aventureiros empoeirados fitavam-na com espanto, e até mesmo os índios impassíveis, envoltos em suas peles, esqueceram o costumeiro estoicismo da raça, maravilhados com a beleza da jovem cara pálida. Ela chegava aos arredores da cidade quando viu que a estrada estava bloqueada por uma grande manada, conduzida por meia dúzia de vaqueiros rudes, vindos das pradarias. Em sua impaciência, Lucy tentou ultrapassar o obstáculo, entrando com seu cavalo no que parecia ser um espaço vazio no meio do gado. Entretanto, mal conseguira alcançá-lo quando os animais amontoaram-se à sua retaguarda, e ela se viu inteiramente cercada pela torrente de bois e vacas, com seus chifres compridos e olhos ferozes. Acostumada a lidar com gado, ela não ficou alarmada com a situação e procurou aproveitar todas as oportunidades para avançar com seu cavalo, esperando sair logo do meio daquele turbilhão. Infelizmente, por acaso ou não, os chifres de uma res espetaram com força o flanco do cavalo, deixando-o excitado e fora de si. No mesmo instante, ele se empinou nas patas traseiras com um relincho de fúria, passando a corcoviar de tal maneira que teria jogado no chão um cavaleiro menos experiente. Era uma situação perigosíssima. Cada salto do cavalo alucinado o jogava novamente contra os chifres, e isso o deixava ainda mais enlouquecido. Tudo o que ela podia fazer era procurar manter-se na sela, pois o menor escorregão significaria uma morte terrível sob as patas dos animais amontoados e atemorizados. Não tendo o hábito de enfrentar emergências repentinas, Lucy sentiu que começava a ficar zonza, e sua pressão nas rédeas afrouxou-se. Asfixiada pela crescente nuvem de poeira que subia do chão e pelo cheiro dos animais que se atropelavam, ela teria desistido de seus esforços em desespero, se uma voz amiga, suando a seu lado, não lhe garantisse que alguém viera socorrê-la. No mesmo instante, uma mão morena e musculosa conteve o cavalo assustado, segurando-o pelas rédeas, e depois abrindo caminho por entre a manada até conseguir levá-la para fora dali. "Espero que não esteja ferida, senhorita", disse respeitosamente seu salvador. Lucy olhou para o rosto moreno e enérgico. Depois, riu com vontade. "Estou com um medo terrível", confessou ingênua. "Quem diria que Pancho ficaria assustado com um punhado de vacas?" "Graças a Deus conseguiu manter-se na sela", disse o rapaz de um jeito sincero. Era jovem, alto, de aparência rude. Montava um vigoroso ruão e usava roupas típicas de caçador, com um longo rifle pendurado no ombro. "A senhorita deve ser a filha de John Ferrier", observou. "Eu a vi quando saía da casa dele, galopando. Quando estiver com ele, pergunte-lhe se ainda se lembra dos Jefferson Hope, de St. Louis. Se for o mesmo Ferrier que imagino, ele e meu pai eram grandes amigos." "Não seria melhor ir até a nossa casa e fazer-lhe a pergunta pessoalmente?" sugeriu ela com seriedade.
O rapaz pareceu gostar da sugestão, e seus olhos escuros cintilaram de satisfação. Farei isso, respondeu. Passamos 2 meses nas montanhas, de modo que não estamos apresentáveis para a visita. Ele deverá aceitar-nos como estamos. Papai terá muito a agradecer-lhe, e eu também, disse ela. Ele é muito afeiçoado a mim. Se essas vacas me pisoteassem, sei que meu pai nunca mais se recuperaria do choque. Nem eu, disse o rapaz. Como? Bem, não acho que isso faria alguma diferença para você. Afinal, nem é nosso amigo. O rosto moreno do caçador ficou tão abatido com esta observação que Lucy Ferrier começou a rir. Não quis ofendê-lo, disse. É claro que agora passa a ser um amigo. Venha visitar-nos. Bem, preciso ir andando. Do contrário, meu pai nunca mais me confiará nada para fazer. Até logo. Até logo. Ele respondeu, erguendo o chapéu de abas largas e curvando-se sobre a mão pequenina da jovem. Lucy fez o cavalo dar meia volta, cutucou-o com o chicote e disparou como uma flecha pela estrada larga, envolta em uma nuvem de poeira. O jovem Jefferson Hope guiou seu cavalo para perto dos companheiros, mas agora estava sério e taciturno. Haviam estado nas montanhas nevadas, na prospecção da prata, e agora voltavam a Salt Lake City com a esperança de conseguir capital suficiente para a exploração dos veios que tinham descoberto. Como os outros, seu único interesse era esse negócio, até que o súbito incidente com a jovem desviou-lhe os pensamentos. A visão de Lucy Ferrier, tão franca e saudável como as brisas da montanha, agitara as profundezas de seu coração vulcânico e indomável. Quando ela desapareceu de sua vista, Jefferson Hope compreendeu que estava começando uma crise em sua vida, e que nem as especulações com a prata, nem qualquer outro assunto teriam tanta importância para ele como esse problema novo e absorvente. O amor que brotava em seu coração não era o capricho volúvel de um garoto, mas aquela paixão feroz e selvagem do homem com vontade férrea e temperamento dominador. Estava acostumado a ser bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Jurou a si mesmo que não haveria de falhar agora, se a vitória dependesse do esforço e da perseverança humanos. Visitou John Ferrier nessa mesma noite e repetiu a visita muitas vezes, até seu rosto se tornar familiar na propriedade. Preso naquele vale e absorvido em seu trabalho, Ferrier tinha poucas oportunidades de tomar conhecimento do que se passava no mundo exterior nos últimos 12 anos. Jefferson Hope podia deixá-lo a par de tudo isso, de uma maneira que interessava a ambos, pai e filha. Havia sido um pioneiro na Califórnia, e assim pôde relatar muitos casos estranhos de fortunas adquiridas e perdidas naquela época turbulenta. Também fora guia, caçador com armadilha, explorador de prata e vaqueiro. Onde quer que surgisse a aventura, lá estava Jefferson Hope. Em pouco tempo, se tornava o amigo predileto do velho rancheiro, que falava com eloquência sobre as suas qualidades. Nessas ocasiões, Lucy ficava calada, mas as faces ruborizadas e os olhos brilhantes de felicidade indicavam claramente que seu jovem coração não lhe pertencia mais. O pai, sério e sem malícia, podia não ter observado esses sintomas, mas eles certamente não passavam despercebidos ao homem que conquistara a afeição dela. Numa tarde de verão, ele chegou galopando pela estrada e fez o cavalo parar junto ao portão. Lucy estava na entrada da casa,
e foi ao seu encontro. Hope jogou as rédeas por cima da cerca e caminhou pela trilha em largas passadas. "Vou partir, Lucy", disse, tomando-lhe as mãos e fitando seu rosto com ternura. "Não lhe peço para vir comigo agora, mas estará disposta a acompanhar-me quando eu voltar?" "E quando voltará?" perguntou ela, rindo e enrubescendo. "Dentro de uns 2 meses. Virei para buscá-la, minha querida. Ninguém poderá separar-nos." "E quanto ao meu pai?" "Ele já consentiu, desde que tenhamos aquelas minas dando rendimento. Quanto a isso, não tenho medo." "Então, se você e meu pai já trataram de tudo, não há mais nada para ser dito." Ela sussurrou, com o rosto apoiado no peito largo do rapaz. "Graças a Deus!" exclamou ele em voz rouca, inclinando a cabeça para beijá-la. "Então está tudo resolvido. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais difícil será a partida. Os outros estão à minha espera no cânion. Adeus, minha querida. Adeus. Tornará a ver-me dentro de 2 meses." Afastou-se dela e, saltando para a sela do cavalo, galopou furiosamente, sem ao menos olhar em torno, como se receasse que sua decisão fraquejasse ao ver o que estava deixando. Ela ficou no portão, contemplando-o, até que ele desapareceu. Então voltou para casa, sentindo-se a garota mais feliz de todo Utah. Capítulo 3. John Ferrier fala com o profeta. 3 semanas se passaram desde que Jefferson Hope e seus companheiros haviam partido de Salt Lake City. John Ferrier sentia o coração apertado quando pensava na volta do rapaz e na perda iminente de sua filha adotiva. No entanto, o rosto radioso e feliz da jovem, mais que qualquer outro argumento, fazia com que ele se conformasse com essa ideia. No fundo do seu coração decidido, ele sempre achara que nada o levaria a permitir que ela se casasse com um mórmon. Na sua opinião, aquilo em nada se assemelhava a um casamento, sendo, isso sim, uma vergonha e uma infâmia. Independentemente do que pensasse a respeito da doutrina mórmon, ele era inflexível nesse ponto. No entanto, teve que permanecer de boca fechada sobre o assunto, porque naqueles tempos era muito perigoso manifestar uma opinião heterodoxa na Terra dos Santos. Realmente era perigoso. Tão perigoso que até os mais virtuosos mal ousavam sussurrar suas opiniões religiosas às escondidas, temendo que essas palavras pudessem ser mal interpretadas e resultassem em rápida vingança contra eles. As antigas vítimas da perseguição haviam se transformado em perseguidores da pior espécie. Nem a Inquisição de Sevilha, o Velugericht alemão ou as sociedades secretas da Itália seriam capazes de pôr em movimento um mecanismo mais terrível do que aquele que estendia sua sombra sobre o estado de Utah. A invisibilidade e o mistério inerentes a essa organização a tornavam duplamente terrível. Parecia onisciente e onipotente, embora não fosse vista nem ouvida. O homem que se levantasse contra a igreja desapareceria sem que ninguém soubesse para onde fora ou o que lhe acontecera. A esposa e os filhos esperavam-no em casa, mas nenhum pai jamais voltou para contar como fora tratado nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra imprudente ou um ato arrefletido eram seguidos da aniquilação, e mesmo assim, ninguém sabia qual era a natureza daquele terrível poder que pairava sobre todos. Assim,
Não era de se estranhar que os homens vivessem trêmulos de medo, sem ousar murmurar as dúvidas que os oprimiam nem mesmo no coração do deserto. A princípio, esse poder vago e terrível era exercido apenas contra os recalcitrantes, que, tendo adotado a crença mórmon, mais tarde manifestavam o desejo de abandoná-la ou a pervertiam. Mas, em pouco tempo, seu raio de ação se ampliou. A quantidade de mulheres adultas escasseava, de modo que a poligamia se tornara realmente uma doutrina estéril, sem uma população feminina à qual recorrer. Então, começaram a surgir estranhos rumores que falavam de imigrantes assassinados e campos devastados em regiões onde nunca tinham sido vistos índios. Surgiam novas mulheres nos haréns dos anciãos, mulheres que definhavam e choravam e que traziam no rosto os traços de um horror sem fim. Andarilhos que à noite surpreendia nas montanhas comentavam sobre bandos de homens armados, encapuzados e furtivos que passavam silenciosamente por eles na escuridão. Esses relatos e rumores ganharam corpo e formato, afirmados e confirmados, até finalmente se traduzirem em um nome definido. Até hoje, nos ranchos isolados do oeste, o nome do Bando dos Dânitas, ou Anjos Vingadores, permanece como algo sinistro e agourento. Um conhecimento maior da organização que produzia consequências tão terríveis seria mais para aumentar do que para diminuir o horror que ela inspirava no povo. Ninguém sabia quem pertencia a essa sociedade impiedosa. Os nomes dos que participavam dos atos sangrentos e brutais, cometidos em nome da religião, eram mantidos no mais absoluto segredo. O próprio amigo a quem se confiasse as dúvidas em relação ao profeta e sua missão, bem podia ser um daqueles que surgiriam à noite para executar uma vingança terrível a ferro e fogo. Por isso, cada homem temia o seu vizinho, e nenhum deles manifestava seus temores secretos. Em uma bela manhã, John Ferrier se dispunha a sair para seus trigais quando ouviu o estalido do ferrolho, e espiando pela janela, avistou um homem de meia idade, corpulento e de cabelos cor de areia, subindo pela trilha. O coração lhe subiu à boca, porque o visitante era nada mais, nada menos que o grande Brigham Young, em pessoa. Trêmulo, porque sabia que essa visita não prenunciava nada de bom, Ferrier correu à porta, a fim de apresentar as boas-vindas ao chefe mórmon. Este, no entanto, recebeu friamente os cumprimentos e, com uma expressão consternada, seguiu o dono da casa até a sala. Irmão Ferrier, os verdadeiros crentes se têm mostrado bons amigos seus, disse ele, sentando-se e encarando fixamente o fazendeiro por baixo dos cílios muito claros. Nós o recolhemos quando morria de fome no deserto e dividimos nossa comida contigo, trazendo-o são e salvo para o vale escolhido. Demos a você um excelente pedaço de terra e permitimos que enriquecesse sob a nossa proteção, não é verdade? Sem dúvida, respondeu John Ferrier. Como retribuição por tudo isso, só impusemos uma condição, isto é, que abraçasse a verdadeira fé e a seguisse em todos os pontos. Tivemos a sua promessa de que assim seria, mas, se é certo o que dizem, essa promessa foi negligenciada. De que modo a negligenciei? Exclamou John Ferrier, erguendo as mãos para o alto em sinal de protesto. Não contribuí para o fundo comunitário. Não tenho comparecido ao templo. Não tenho? Onde estão suas esposas? Perguntou Young, olhando em volta.
Chame-as para que eu as cumprimente. É verdade que não me casei. Mas a quantidade de mulheres era pequena e havia muitos irmãos com direitos maiores do que eu, respondeu Ferrier. Mas eu não sou um homem solitário. Tenho uma filha que cuida de minhas necessidades. É justamente sobre essa filha que quero falar com você, disse o líder dos Mormons. Ela cresceu e se transformou na flor do Utah. Agora, agrada a muitos que têm posição elevada nessa terra. John Ferrier sufocou um gemido. Correm histórias sobre ela em que prefiro não acreditar. Histórias que dizem que ela está prometida a um incrédulo. Imagino que isso não passe de mexericos das línguas ociosas. Qual é o 13º mandamento do santificado Joseph Smith? Que toda donzela da verdadeira fé despose um dos eleitos. Unindo-se a um infiel, estará cometendo um grave pecado. Assim sendo, se o irmão professa a verdadeira religião, é impossível permitir que sua filha cometa esse pecado. John Ferrier brincou nervosamente com seu rebenque, sem responder. Toda a sua fé será testada nesse único ponto. Assim ficou decidido pelo Sagrado Conselho dos Quatro. Sua filha é jovem e não queremos que se case quando tiver cabelos grisalhos, mas tampouco a privaremos de escolha. Nós, os anciãos, já temos muitas novilhas, mas nossos filhos também devem ter as suas. Stangerson é pai de um filho e Dreber de outro, qualquer um dos quais receberia com satisfação sua filha em casa. Que ela escolha entre os dois. São jovens e ricos, e ambos professam a verdadeira fé. O que diz a isso? Ferrier continuou calado por alguns minutos, com o senho franzido. Conceda-nos algum tempo, disse afinal. Minha filha ainda é muito nova. Mal chegou à idade de casar. Ela terá um mês para decidir, disse Yong, levantando-se. Terminado esse prazo, deverá dar sua resposta. Quando já ia cruzar a porta, ele se virou, com o rosto vermelho e os olhos fuzilando. Seria muito melhor, Joe Ferrier, que você e sua filha fossem agora 2 esqueletos calcinados no alto da Sierra Blanca, em vez de estarem enfrentando, com suas vontades insignificantes, as ordens dos 4 sagrados, vociferou. Com um gesto ameaçador, Yong cruzou a porta, e Ferrier ouviu a areia do jardim rangendo sob suas pesadas passadas. Ainda estava sentado, com os cotovelos sobre os joelhos e meditando na maneira de dar a notícia a Lucy, quando sentiu o toque de uma mão macia sobre a sua, e erguendo os olhos, viu-a de pé ao seu lado. Ao olhar para aquele rostinho pálido e amedrontado, percebeu que ela ouvira o que fora dito ali. Não pude deixar de ouvir, disse Lucy, em resposta ao olhar do pai. A voz dele ecoava por toda a casa. Oh, pai, o que faremos? Não se assuste, ele respondeu, puxando-a para si e acariciando-lhe os cabelos castanhos com a mão calejada. Daremos um jeito, de um modo ou de outro. Continua com as mesmas ideias sobre aquele rapaz, não? Um soluço e um aperto em sua mão foram a única resposta. Sei muito bem que não mudou de ideia. E se me dissesse o contrário, eu não acreditaria. Hope é um belo rapaz e, além disso, também é cristão,
o que o torna muito superior a gente daqui, apesar de todas as suas rezas e sermões. Amanhã, uma expedição vai partir para a Nevada e darei um jeito de enviar uma mensagem a ele, explicando o dilema em que nos encontramos. Se conheço bem o rapaz, garanto que ele virá com mais rapidez que o telégrafo. Lucy sorriu por entre as lágrimas ao ouvir a comparação de seu pai. Quando chegar, Hope nos aconselhará sobre a melhor coisa a fazer. Mas é com você que me preocupo, pai. A gente ouve histórias terríveis sobre aqueles que se opõem ao profeta. Sempre lhes acontece alguma coisa terrível. Ainda não nos opusemos a ele, respondeu Ferrier. Quando isso ocorrer, então será hora de nos precavermos contra o perigo. Temos todo um mês pela frente. Findo esse prazo, no entanto, acho que teremos de dar o fora do Utah. Ir embora do Utah? Não temos outra saída. E a propriedade? Juntaremos a maior quantidade de dinheiro que pudermos, deixando o resto para trás. Se quer saber, Lucy, não é a primeira vez que penso em fazer isso. Não me agrada ficar rastejando para homem nenhum como faz essa gente daqui, com seu maldito profeta. Sou um cidadão americano livre e gosto de ser assim. Talvez esteja velho demais para mudar de opinião. Se ele começar a intrometer-se em minha propriedade, pode bem dar de cara com uma carga de chumbo quente. Eles não nos deixarão partir, objetou sua filha. Vamos esperar que Jefferson chegue, e então discutiremos o que fazer. Nesse meio tempo, não se preocupe mais, minha querida. Nem fique de olhos inchados, ou ele virá pedir-me explicações assim que a vir. Não há nada a temer, e por ora, ainda não existe nenhum perigo. John Ferrier disse essas palavras de consolo em tom confiante, mas Lucy percebeu que ele teve mais cuidado ao fechar as portas naquela noite, além de limpar e carregar a carabina antiga e enferrujada que ficava pendurada na parede de seu quarto. Fim da parte 5.